E a partir de agora estamos gravando em tempo real, ao vivo, tudo bem? Antes de começar, todos aqui presentes concordam com os termos de gravação, a nossa política de privacidade, que isso aqui vai ser divulgado para os seus colegas, né? Para os que também não estiveram aqui hoje, lógico, né? E que vão assistir depois, é isso, quando puderem. E também para outros estudantes aí no Brasil todo que também vão fazer o RGENEM. E talvez um dia, quem sabe, encontre essa playlist no nosso canal, né? Então, agora que vocês estão famosos, eu vou... eu entendo, Heitor. Eu também não gosto muito do... Eu também, se eu pudesse fazer aula escrevendo, eu faria. Eu vou confessar pra você. A minha profissão é que tem me estimulado mais a aprender a falar, né? Tá aqui conversando com vocês, né? Porque eu também, antes, quando eu fazia alguma aula assim remota, eu não gostava de falar, não. A minha profissão é que me força a falar, né? Se eu não falar, não tem jeito. Mas isso aí é só porque eu fico sem ver o chat, né? Se eu pudesse ver o chat enquanto eu dou aula, vocês poderiam escrever tranquilamente. Mas pelo menos como eu gravo aqui, né? Porque como eu gravo usando o Camtasia, é só um adendo aqui. Quando eu disponibilizo para vocês a nossa gravação, não aparece vocês no Meet, né? Eu acho que vocês já viram isso, né? Aparece só a minha tela com o slide. E quando alguém fala alguma coisa, sai o áudio, né, de vocês falando, alguma coisa assim. Isso por quê? Porque para vocês fica melhor, porque fica maior o slide, né? Se eu disponibilizasse o nosso vídeo do Meet assim, poderia correr o risco de acontecer igual foi na primeira aula, né? Que ficou pequeno algumas coisas, ficou um pouco difícil de ver, né? Então, como eu estou acostumado a fazer com o editor, a nossa vantagem é essa, né? Que sai um pouco maior para quem estiver assistindo. Mas eu vou aqui para o nosso slide de hoje, né? Hoje é só questão, gente. Não é muita teoria hoje, tá? Eu vou dar uma pinceladinha mesmo, sério, realmente, sendo franco. É só pincelada mesmo, tá? Só para vocês sentirem algumas questões mesmo. Não se assustem, tá bom? Só uma coisinha, gente. Alguém aqui tem o costume de ter um caderno de fórmulas? Alguém aqui estuda assim? Bom, na aula de hoje, o que acontece? A nossa ideia é fazer 3 questões. Essa é a primeira. Eu quis começar com uma questão de um assunto que, pelo menos eu, não falei sobre isso até agora, né? Que foi juros simples, juros compostos, né? Matemática financeira. Costuma aparecer. E essa questão caiu do ano passado. Escolhi 3 questões do vestibular do ano passado, né? Essa questão nos traz o seguinte: que os clientes de um banco podem realizar apenas duas e somente duas, atenção, operações financeiras. Eles podem fazer investimentos, né? Todo banco oferece isso, alguns investimentos, que rendem juros compostos, atenção, estamos no universo dos juros compostos, tudo bem? A uma taxa mensal de 1%. Ou então eles podem fazer o seguinte: pegar empréstimos com juros compostos também, certo? Há uma taxa mensal de 5%. Tudo bem, gente? Agora, se alguém quiser responder, pode, tá? Mas é o seguinte: alguém sabe o que é juro composto? Silêncio. Não? Bom, juro composto, grosseiramente falando, é juro em cima de juro. Vamos dizer assim. Por exemplo aqui, vamos supor que você tenha, no início, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá bom? 100 reais. Você chegou no banco e você vai investir esse dinheiro, vai fazer investimento que rende juro composto aqui. Esse primeiro caso aqui, por exemplo, você tinha 100 reais. Aí é o seguinte: qual é a taxa que ele rende? É 1%. 1% ao mês. Então, por exemplo,
Após um mês de tempo, o que vai acontecer com o seu dinheiro? Após um mês, não vão ser mais R$100. Vão ser R$100, não é isso? Mais 1% desse valor, certo? Quanto é 1% de R$100? Para você fazer essa conta, você faz assim, ó. 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100, né? Como é 1% de R$100, você faz vezes 100. Eu acho que alguma sinetinha me avisou que tem gente querendo entrar. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Atenção, gente. Hoje eu tô esperto, hein? Manuela, boa noite, minha filha. Tudo bem? Atenção, gente. Ui. Voltando aqui, temos o seguinte. O que aconteceria com o seu dinheiro? Seria R$100, 1% de R$100, o que você faz? Temos aqui essa multiplicação, né? 1 sobre 100 vezes 100. Repare aqui, ó. Podemos cortar esse 100 com esse 100, né? É só multiplicação. E aqui você vai ter R$100 mais R$1, que seriam R$101, né? Então, após o primeiro mês, você vai ter aqui R$101 em dinheiro. Os R$100 viraram 101. Rendeu 1% ao mês, né? Ou seja, rendeu R$1, né? R$100 virou 101. O que vai acontecer após o segundo mês? Você vai ter R$101. É aqui que está o conceito de juro composto. Como eu falei, grosseiramente ele é juro por cima de juro. Então, olha só, por exemplo, esses R$101, vou ver se eu consigo uma cor melhor. Mas eu acho que não vai dar. Opa, consegui. Acho que agora eu vou conseguir. Atenção, gente, esses R$101, eu tô sendo aqui bem grosseiro, tá? Só para introduzir rapidinho vocês. R$101 já tem um jurozinho ali embutido, né? Quando começar aqui no segundo mês, esse dinheiro todo aqui, ele vai render mais 1%. É isso? Então eu vou calcular 1% daqueles R$101. Entendeu? Então vai ser R$101 mais 1% desse mesmo valor. Certo? E aí, para fazer essa conta, é claro que eu não quero fazer com vocês aqui passo a passo tudinho, né? Não é o nosso foco hoje, né? Mas para essa experiência, a gente pode fazer o uso de uma calculadora. Não é mesmo? Olha só o que eu vou fazer, ó. Eu descobri isso esses dias. Meu computador tem uma calculadora. Olha que bacana. Olha só, gente. Vamos nós aqui. Atenção, atenção, atenção. Calculadora. Que legal, achei. Vamos fazer aqui, né? Tínhamos aqui R$101, vai passar o segundo mês, vai render mais 1%. Quanto que vale 1% de R$101? É só a gente multiplicar esse 101. Todos vêm aqui o meu aplicativo, né? Então, R$101 vezes quanto? 1%. 1%, 1 sobre 100, ou 0,01. E nós teremos aqui quanto? R$1,01. Então o que a gente vai ter aqui é o seguinte: ao final do segundo mês você vai ter R$1,01 que rendeu, né? Mais os R$101 que você tinha antes. Então o que vai acontecer aqui é que ao final do segundo mês você vai ter R$102,01. Olha só que magnífico, né? Um dinheirão. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter então que ao final do segundo mês, o que aconteceu com o nosso dinheiro foi exatamente isso. A gente vai ter R$102,01. Se eu quisesse saber para o terceiro mês, ia acontecer a mesma coisa, só que eu ia fazer 1%, né, que a conta ia render,
desses R$ 102,01, né? Porque é juro em cima de juro, sempre em cima do valor que sai ao final de cada mês. Todo mundo entendeu, gente? Pelo menos um pouquinho assim? Sim. Sim, tranquilo? Então, Sim. para nossa questão de hoje, essa introdução aqui já vai ajudar um tiquinho, né? Porque olha só o que ela pede da gente. Vou fazer aqui o seguinte, ó. Olha que bacana. A questão nos trouxe isso, né? O empréstimo, o investimento. Repare o seguinte, né? Que sem investimento rende 1%. Perfeito? 1%. Os empréstimos rendem 5%. Então quer dizer, quando alguém empresta, quando alguém pega dinheiro emprestado com o banco, é claro que a taxa de juros disso é maior que a do investimento, né? Porque senão o banco não ganha dinheiro, né? Então, por exemplo, aqui temos uma situação hipotética. Um cliente tal aqui, chamado de Xão, investiu R$ 1.000. R$ 1.000 investido, hein? E o banco emprestou esse mesmo R$ 1.000 que esse cliente investiu. O banco usou esse dinheiro, o dinheiro não fica parado lá, né? Ele emprestou para um cliente que a questão aqui chamou de Y. Após 12 meses, também conhecidos para os íntimos, né, como um ano, o cliente Xão recebeu um montante pela aplicação nesse período, né? Ele deixou o dinheiro, esses R$ 1.000, por lá, rendendo bonitinho, né? Se é um investimento, esse investimento rendeu 1%, né? Como está aqui. E ele deixou isso aqui um ano lá. Um ano correndo lá e depois pegou tudo, né? Quanto ele investiu, mais o que rendeu. E o cliente que recebeu empréstimo, ele também, após um ano, após esses 12 meses, quitou todinho o empréstimo. Quitou o empréstimo todinho. Quitou tudo, ficou limpo. O nome deixou de ser sujo. Perfeito? Admitindo esses dados aqui, que podem parecer muito esquisitos, né? Mas a questão nos trouxe, olha só esse primeiro. 1,01 elevado a 12 resulta em 1,13, né? E 1,05 elevado a 12 resulta em 1,80. O que a pergunta quer saber é o seguinte, é sobre o lucro em reais obtido pelo banco, quanto o banco lucrou, né? Se o empréstimo tem uma taxa maior mensal que a do investimento, se você comparar os dois, o banco vai lucrar, né? Obtido pelo banco, de quanto foi esse lucro, né, com essas duas operações financeiras? Essa é a pergunta. Perfeito? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é quanto vale esse montante, né, que esse cliente resgatou ao final de um ano. Esse cara aqui que investiu R$ 1.000. Então, como é que a gente poderia fazer? A gente vai pegar esses R$ 1.000. Uma possibilidade é fazer com esses R$ 1.000 o que nós fizemos aqui, né? Por exemplo, a gente começar assim, ó, bem devagarzinho. Temos aqui R$ 1.000 do rapaz, né? Ou da moça, sei lá. Passou um mês, né? Um tempo de um mês. Temos aqui, ao final do primeiro mês, o que vai acontecer? Vai render 1%, né? Quanto é 1% de R$ 1.000? Essa conta não é tão demorada, né? O que a gente vai ter aqui? Os R$ 1.000 do início, mais 1% desse valor, né? Para encontrar quanto é que é o montante no final do primeiro mês. Então, olha só, a gente vai ter aqui o seguinte: corto 2 aninhos daqui com os 2 aninhos daqui, né? Então, olha só, temos aqui R$ 10, né? É quanto vale esses 1%. Então, a gente vai ter R$ 1.000, né? Vou até escrever aqui bonitinho: R$ 1.000 mais R$ 10, que vai dar quanto? R$ 1.010. E aí, o que vai acontecer no segundo mês? Esses 1.010 vai passar aqui o segundo mês e a gente vai ter um outro resultado, né? Um outro montante. E assim a gente poderia fazer todos aqui, direto, sem parar, para cada um dos 12 meses no ano. Vocês acham que isso vai demorar? Sim. Será que temos tempo suficiente para fazer aqui para 12 meses? Para isso,
meu pessoal querido, minha audiência que me ouve, nós temos aqui algo que é amplamente divulgado durante o ensino médio, que é a formulazinha para juros compostos. Não sei se vocês a conhecem, não sei se já ouviram falar, se alguém já mostrou para vocês, mas é o seguinte, olha só, o montante, quanto que a pessoa vai resgatar, por exemplo aqui no caso desse cliente X, ao final do investimento, ele é dado por o quê? O nosso capital, que é quanto ele tinha, né, no início, foi quanto ele investiu, os R$ 1.000, multiplicado por o quê? 1 mais a taxa do investimento, não é isso? Que no caso aqui vale 1%, né? Elevado ao tempo em que esse dinheiro ficou lá rendendo, né? Isso aqui, né, aparece em várias provas, não é isso? E é o que mais se mostra quando o assunto é juro composto, né? Essa expressãozinha aqui. Então eu recomendo vocês que não estudaram ainda esse tópico por algum motivo, né? Ou então nunca tinham ouvido falar, que vocês vão para essa prova no dia 9, né? Para as questões de juro composto com ela internalizada no coração de vocês. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? Eu mostraria hoje com o maior prazer como se chega nela, né? A lógica por trás dessa expressãozinha está dentro desse raciocínio aqui, ó. Ela é uma versão simplificada desse raciocínio aqui que eu fiz aqui no exemplo, com vocês aqui rapidinho, né? Ela traduz tudo isso aqui, mas em outro momento, né? Em uma próxima aula eu mostro isso para vocês com mais calma. Mas o nosso coração aqui hoje está em torno dessa expressãozinha aqui. Como é que ficaria então para esse cara que investiu, essa pessoa que investiu R$ 1.000? Ficaria assim, ó. O total que ela vai resgatar seria quanto? O nosso capital, que é R$ 1.000, multiplicado por o quê? 1 mais a taxa. Quanto é a taxa de investimento? É 1%, né? Então é 1 mais 1%. 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. Ou, né, eu acho que vocês viram isso quando eu usei a nossa calculadora, que 1 sobre 100 é a mesma coisa, podemos trocar, né, por 0,01, né? 0,01. E isso aqui vai ficar elevado ao tempo que o dinheiro ficou rendendo. Esse tempo foi de 12 meses, né? Então eu vou usar aqui 12 meses. Por quê? Temos aqui essa correspondência, muito importante, né? A taxa aqui é mensal. É 1%. Então o tempo que eu vou usar aqui, ele também tem que ser mensal, né? Ou seja, 12 meses. Quando a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Quando o tempo está em anos, a taxa tem que estar em anos. Taxa anual, tempo anual. Taxa mensal, tempo mensal. Importantíssimo isso, tá? Garantam sempre que a taxa e o tempo estejam sempre na mesma unidade, né? Se um está em mês, o outro também está. Se um está em anos, o outro também está. Entendeu? Então nós temos aqui o seguinte: quanto que ele vai resgatar? Olha que maravilhoso, gente. Temos aqui 1.000 vezes o que? 1 mais 0,01. Quanto que dá isso, gente? 1 mais 0,01. Alguém se arrisca a dizer? Eu não me arrisco a dizer não. Nada? Se quiser, eu acho que a gente pode usar a calculadora hoje, tá tranquilo? Vou fazer, ó. Vamos usar a bichinha hoje. Tô com vontade de usar. Olha o que vai acontecer. Temos aqui, ó, 1 mais 0,01. Olha que bacana. E que nós temos aqui 1,01, gente. Deu 1,01. Essa maravilha. Então olha o que vai acontecer aqui. A gente vai ter R$ 1.000 que multiplicam. Cadê? Vou mudar de cor. 1,01 elevado a 12. Não é isso? Seria uma conta muito cansativa fazer 1,01 elevado a 12. Pensando nisso, olha que espetacular, né? A pessoa que fez essa questão já nos poupou desse trabalho, né? Porque 1,01 elevado a 12, vê se não é. É o que aparece aqui, né? Essa conta já foi feita
pela pessoa que fez a questão. 1,13, né? É quanto isso vai dar. Então fica fácil para a gente fazer, é só a gente fazer montante igual a R$1.000 vezes 1,13, né? É uma conta mais cômoda. Por quê? Porque como é que seria aqui essa multiplicação por 1.000? Se eu estou multiplicando por 1.000, né? Só relembrando, repare no seguinte: 1.000 é 1, 2, 3 zerinhos, né? Então com a vírgula aqui, a gente vai dar 3 casinhas, né? Então vai ser 1, 2, 3 casinhas. Vem para cá. Então o que nós temos aqui é isso, né? 1, 1, 3, 0, né? Vírgula 0. Então, qual é a nossa resposta? Que o nosso montante ele é de R$1.130. Tudo bem, gente? Então, olha só, ao final de um ano, essa pessoa que investiu R$1.000, né? Ao final de 12 meses, o que ela recebeu foi montante, ela resgatou R$1.130. Tudo bem? Agora, para a gente saber realmente o lucro, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a pessoa que pegou o empréstimo, né? Repare o seguinte: quanto que essa pessoa vai ficar devendo, esse cliente Y, após um ano correndo esse empréstimo, né? Fazendo aqui para o cliente Y, eu vou usar a cor azul, tá? Para o cliente X eu usei a cor preta. Vou escrever aqui. Para o cliente Y eu vou usar a cor azul. Tá? Então olha só. Quanto que vai ser o montante dessa dívida? Vai ser o quê? Quanto que ele pegou, né? Capital, que é de R$1.000, multiplicado por o quê? 1 mais a taxa do empréstimo, ela é mais alta, né? 5%. 5% é o quê? 5 sobre 100. Ou a gente pode fazer a mesma coisinha que a gente fez para aquela outra taxa, né? 5 sobre 100 é a mesma coisa, sem tirar nem pôr, certo? Que 0,05. E tudo isso aqui está elevado a 12. Né? Então, quanto que vai dar isso? Vai ser R$1.000. Eu queria testar a lógica do pessoal. 1 mais 0,01 deu 1,01. Então, quanto que vai dar 1 mais 0,05? Quanto será que vai ser? 1,05? Perfeitamente. Vocês estão bons de raciocínio lógico. Perfeito. 1,05. Então, vai ser 1,05 elevado a 12. Olha que espetacular. Seria muito cansativo fazer 1,05 elevado a 12. Pensando nisso, a pessoa que pensou na questão já colocou essa resposta aqui, ó. 1,05 elevado a 12 vale 1,80. Então, olha só. Podemos trocar isso aqui por 1,80. Todo esse cara aqui. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Nosso montante ele vai ser R$1.000 vezes 1,80. Tudo bem? Como é que é o esquema? É a multiplicação por 1.000, né? Novamente, temos aqui que o 1.000 tem 1, 2, 3 zerinhos. Então, eu vou andar com a vírgula 3 casinhas para frente. Não é isso? Se a vírgula está aqui, então vai ser: andei uma casa, 18. Andei outra casa, 180. Andei outra casa, 1.800, né? Então, aqui vai ser como resposta um montante inacreditável, certo? De R$1.800 de dívida. Olha só, a pessoa que investiu, olha só que análise crítica, né? A pessoa que investiu o dinheiro, que investiu os R$1.000, recebeu de volta 1.130. Olha só como é que o banco é, tá? Isso aqui não está muito longe da realidade, não. É mais ou menos isso mesmo, tá? E a pessoa que pegou esse dinheiro emprestado com o banco, fez o empréstimo, né? Olha só como que a dívida cresceu. Os R$1.000 viraram 1.800, né? Quase dobrou. Então, olha só como é que é. Temos aqui o seguinte. Quanto que o banco lucrou com isso, né? Ele recebeu 1.800 da pessoa que pagou. Não é isso? Qual foi o lucro do banco com essas duas operações?
E ele devolveu para a pessoa que fez o investimento 1.130. Então, quanto foi que esse banco lucrou afinal? Só fazer aqui essa subtração. Como é que ficaria aqui, gente? Vamos nós aqui. 0 menos 0 é 0. Agora vem aquela historinha, né, da infância, né? 0 menos 3 não dá. Então eu tenho que pedir um emprestado aqui para o 8. Agora é o seguinte, esse 0 não é mais 0, agora é 10. Né? 10 menos 3 é 7. Conseguimos fazer. Como esse 8 aqui emprestou para o 0, né? Então esse 8 deixou de ser 8 e passou a ser um 7, né? 7 menos 1 é 6. E aqui o menos 1 é nada. Então nós temos aqui que resposta R$670 de lucro. Foi o que esse banco conseguiu com essas duas operações. Qual é a resposta? É a letra C, né? Letra C de casa aqui é o gabarito, R$670. O que vocês acharam? Assustei vocês ou foi tranquilo? Assustou um pouco, mas tipo, a gente acostuma com isso, só tem muito cálculo. Mas o que foi que mais assustou? Ficar repetindo o cálculo pra fazer cada continha, sabe? Bom, isso aí foi uma coisa que a didática me obriga, né, praticamente. A gente poderia fazer direto aqui, mas acho que fazer direto é fazer ficar mais confuso. É claro que claro que é o seguinte, né? Eu procuro fazer com calma, repetindo bastante. Eu acho que repetir é a alma de a gente conseguir fixar as coisas, né? Sem repetição não acontece nada. Então eu procuro fazer com bastante calma. Pode ser que assuste que a pessoa pensa, meu Deus, né? Essa demora aí para fazer essa questãozinha. Mas porque eu quis ir com calma, quis ir devagar. Eu também sei que a gente não teve uma aula teórica sobre isso antes, né? Mas eu quis trazer aqui para vocês porque eu queria que vocês vissem alguma coisa realmente da prova, né? Sentissem como são as questões. E eu tentei me organizar aqui para fazer isso pelo menos um pouquinho nessas próximas aulas, nessa aula de hoje e na próxima. Então, a minha ideia não é que você fique expert com juros compostos com essa questãozinha, né? Seria muita ambição da minha parte, né? A minha ideia é só que você veja como é, né? Sinta mais ou menos como é que é realmente fazer esses cálculos, pelo menos um pouquinho, né? E tenha em mente isso aqui, que é o principal, né? Para juro composto, que montante é capital, vezes 1 mais a taxa, elevado ao tempo. A explicação disso, tudo que é preciso, né? Para que você compreenda melhor, tenha uma base sólida, né? Isso aí eu vou fazer com vocês nas próximas aulas, entendeu? Nas próximas semanas. Eu só queria trazer isso para vocês hoje, por conta de uma pinceladazinha rápida realmente para a prova, entenderam? Eu tenho aqui mais duas questõezinhas, são 7h40, né, praticamente. Eu queria... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher entre duas aqui. Uma coisa que pelo menos eu não fiz ainda com vocês, e que na verdade eu gostaria muito de fazer, é falar um pouquinho de geometria. Vocês já começaram a ver alguma coisa de geometria? Não. Ainda não? Nada? E de funções? Função afim, função quadrática? Ainda não? Bom, o que eu vou fazer? São 7h40. Queria fazer pelo menos mais umazinha com vocês. Eu acho, pensando no tempo, né, que essa aqui pode ser uma escolha melhor. Olha só. Essa questão aqui, ela fala de funções. E é o seguinte, nós temos aqui um gráfico,
né? Isso aqui aparece em duas funções, a função f e a função g. Não é isso? Temos aqui a função f tracejada em azul e a função g traçada em rosa, né? O ponto P, o ponto Pzão, que está bem aqui, ó, é o ponto em que essas retas se encontram. Acho que todo mundo percebe, né? É o ponto em que a reta rosa, que é a função g, encontra a reta que é a função f. É isso? E a pergunta da questão, né, sabendo que o ponto P é esse ponto de encontro, né, é o ponto de interseção, como está aqui entre esses gráficos, né, ele quer saber quanto que vale esse Wzinho aqui. Esse Wzinho, reparem que ele chamou de abscissa, certo? Eles querem saber quanto vale esse W, quanto vale essa abscissa. E aqui vem as opções. Pelo que vocês me falaram, eu acho que vai ser bastante útil eu dizer para vocês o que significa uma abscissa, né? É o seguinte, é muito simples isso. Nós temos aqui, ó, o eixo X, que eu acho que vocês conhecem, né? E o eixo Y. Agora eu vou te apresentar os outros nomes que eles têm. Sabe qual é o outro nome do eixo X? É eixo das abscissas. Ah, entendi agora. Então é por isso que ele falou abscissa W, né? Porque o eixo X é o eixo das abscissas. Então agora faz sentido, né? Aqui é o eixo das abscissas. E aqui o eixo Y, ele não apareceu aqui, mas eu vou colocar, né? Ele é eixo das... Vou botar aqui espremidinho mesmo. Eixo das ordenadas. Perfeito, né, gente? Eixo das ordenadas. Ótimo. Então, como é que a gente faz para encontrar essa interseção? Nós temos aqui os dois gráficos. Pelo que vocês me disseram, eu acho que também vai valer ouro essa informação aqui. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, temos aqui duas funções que têm gráficos como sendo retas, né? São duas retinhas. As funções que têm esse tipo de gráfico são as funções do tipo afim, né? Funções, temos aqui dois exemplos de funções afins, tá certo? Função afim. E o que caracteriza essas funções? Elas têm gráficos como sendo retas, né? E além disso, elas são expressas pelo seguinte, olha só o formato delas. F de x é igual a quê? AX mais B. Sim? Alguma coisa? Aconteceu alguma coisa aí? Peraí, deixa eu ver. Uma sinetinha tocou pra mim. Vai terminar em 15 minutos. Ah, entendi. É justamente o tempo que eu tenho com vocês mesmo. Vou dispensar. Então, olha só, gente. O que eu ia dizer para vocês é o seguinte. Funções desse tipo tem esse formato. F de x é igual a x mais b. Por exemplo, uma função assim, ó, f de x é igual a 2x mais o 3. É uma função afim, por conta do formato, olha só. Nesse caso aqui, vou até pegar outra cor. Peraí. O que nós temos aqui? O nosso Azinho seria 2, né? Que é o númerozinho que multiplica o x. E o nosso Bzinho, ele seria 3. Que é o termo que está aqui sem xzinho, né? É ele aqui sozinho. Então, sabendo disso, a gente pode encontrar essa interseção procurando a expressão que define essas duas funções. Primeiro a que define a função g e depois a que define a função f. Aí fica fácil de contar essa interseção. Eu vou mostrar isso a vocês. Então, olha só, o nosso primeiro passo é o seguinte. Encontrar, por exemplo, quanto vale a lei que define a função g, por exemplo. Se a reunião acabar, eu não vejo, tá, gente? Fiquem tranquilos, tá? Temos aqui o seguinte, função g. Vamos começar por ela. Olha só, temos aqui dois pontinhos curiosos, ó. Esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, que eu pintei de preto. Olha que interessante. Esse pontinho aqui que eu pintei de preto
O ponto é que essa reta aqui, ó, do traço rosa, corta o eixo y. Vê se não é verdade. Ele passa bem aqui, quando y vale 1, né? E ele corta o eixo x quando temos aqui o menos 1, né? Quando o x vale menos 1, o gráfico corta o eixo x. Qual é a vantagem deles? O seguinte, todo ponto, gente, no plano cartesiano, ele tem sempre duas coordenadas. Por exemplo, esse ponto aqui, nós temos que o y, ele vale 1, né? E o nosso x para esse ponto, vou mostrar a vocês, ó, ele vale, olha só, 0, né? Ou seja, quando x vale 0, opa, revelou aqui outra questão. Peraí. Epa, até o slide cansou, hein? Peraí. Isso, voltei para cá. Então, quando x vale 0, y vale 1. Eu queria ter um outro ponto aqui, por exemplo. Aqui esse ponto. Nosso x vale menos 1, né? E o nosso y vale quanto? Vale 0, né? Então, olha só. Quando x vale menos 1, y vale 0. É o que nós temos aqui nesse outro pontinho. Quando x vale menos 1, escrever assim, ó, y vale 0. Quando x vale 0, y vale 1. Qual é a vantagem disso? Vamos nós aqui. Se eu colocar aqui na função g, né, o nosso x valendo 0, o que vai acontecer? Eu vou encontrar como resposta o valor 1 para o y, né? Então, olha só, se a gente fizer aqui, ó, a vezes o x mais o bzinho, eu vou encontrar um y valendo 1, né? Uma informação aqui valiosa, ó, f de x é a mesma coisa que y, né? Então, temos aqui o seguinte, o que vai acontecer aqui? O nosso x vale 0, né? Então, olha só, azinho vezes 0, mais o bzinho, isso vale 1. Quanto é um número vezes 0? É 0 mesmo. Então, eu vou ter aqui 0 mais o bzinho, e isso vale 1. E o que nós temos aqui, então? 0 mais o bzinho vale 1. Então, quanto vale o bzinho? Vale 1 mesmo, né? Então, temos aqui que o nosso bzinho aqui, para a função g, ele vale 1. E para a função e o nosso azinho aqui da função g, quanto ele vale? A gente pode usar o outro pontinho, né? Quando x vale menos 1, y vale 0. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu colocar o x valendo menos 1, fazer f de menos 1, né? O que eu vou encontrar? A vezes menos 1, mais o bzinho, isso tem que dar 0, né? O nosso y vale 0. Então, o que vai acontecer? A vezes menos 1, quanto que vai dar isso? Vai dar menos a. O bzinho nós já encontramos, ele vale 1, né? Então, menos a mais 1 é igual a 0. Para isolar aqui, o que eu faço? Passo a para o outro lado, ele fica positivo, né? Então, eu vou ter que 1 é igual a a. Então, o nosso a, ele vale 1. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos aqui que a nossa função g, né? Aqui eu chamei de f por causa daqui, mas aqui é a função g, né? Nossa funçãozinha g, ela vale quanto? Ela vale x mais 1. Ficou bem corridinho, né, gente? Corri bastante aqui, mas eu cheguei aqui enquanto vale a função g. Para a função f, que é a que está em azul, a ideia é a mesma. Vou fazer aqui bem rapidinho, só para dizer que fiz mesmo, tá? Então, olha só, temos aqui o seguinte. O que nós temos aqui para a função f? Esse pontinho aqui é onde ela corta o eixo y, né? Aqui onde y vale 15. Então, o que vai acontecer? Repare que quando o x vale 15, o x correspondente, ó, está aqui no 0. Então, qual é a conclusão?
quando x vale 0, y vale 15. Temos aqui também um outro pontinho, né? Que é aqui onde x vale 5, né? Quando x vale 5, quem é o nosso y? É 0. Então, olha só, quando x vale 5, y vale 0. Então, o que a gente pode fazer aqui, professor F? Novamente, ela é uma reta, né? Então, ela é desse formato. A vezes o x mais o b. Quando x vale 0, y vale 15. Então, vai ser a vezes 0, mais o nosso bzinho vai dar 15. Pela mesma ideia aqui, né? 0 mais b deu 1 aqui em cima. Aqui vai ser a vezes 0, que é 0. Né? Então, olha só, 0 mais o bzinho tem que dar 15. Então, qual é a conclusão? Nosso bzinho tem que ser 15, né? Então, encontramos o bzinho. Vocês estão aí ainda, gente? Só para saber se o tempo acabou. Ah, então tá. O tempo não acabou ainda, tá ótimo. Então, olha só. Só para terminar aqui. Quem seria o nosso Azinho? Achei que o Bzinho vale 15. Quanto seria o Azinho? Só usar outro ponto. Quando o x vale 5, nosso y vale 0. Então, olha só. A vezes 5, mais o Bzinho, que é 15. Isso tem que ser 0. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos aqui o seguinte. 5 vezes o Azinho, né? Azinho vezes 5, mais o 15. Tem que dar 0. Eu vou isolar aqui agora o Azinho, né? Botei 5 Azinho. Para isolar, passo 15 para o outro lado. Fica menos 15, né? Se ele está aqui positivo, passo para lá, fica menos 15. Fica negativo. Então, o que vai acontecer? 5 vezes alguém vai dar menos 15. O que eu faço, então? Para descobrir o Azinho, é só pegar esse menos 15 e dividir por 5. Menos 15 sobre 5, isso vai dar um Azinho de menos 3. Não é isso? Por quê? Porque menos 3 vezes 5, isso vai dar menos 15. Né? E agora o que a gente tem que fazer aqui? Escrever aqui a lei da função f. Né? Ou seja, menos 3, que é o Azinho dela, vezes x, mais o 15. Então, encontramos aqui para as duas funções. A função f tem essa lei, menos 3x mais 15, e a função g tem essa lei aqui, x mais 1. Para encontrar a interseção, o que eu faço? Eu igualo essas duas leis. Então, ficaria como aqui? Eu acho que dá tempo ainda. Gente, acabou a reunião ou tem tempo ainda? Ainda dá. Ainda dá? Então tá bom. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou igualar as duas leis. O que vai acontecer aqui? Menos 3 vezes o x, mais o 15. Isso vai dar x mais 1. Então, para descobrir quem é esse x, quem é essa abscissa, né? Se eu quero a abscissa, eu quero o valor do x aqui. Então, agora eu tenho que resolver essa equaçãozinha. E o que vai acontecer é isso. Para resolver, eu vou isolar o x em um dos lados. Costumo isolar sempre desse lado, né? Então, vou passar esse x aqui que está positivo para o outro lado com o sinal negativo. Então, a gente vai ter que menos 3x, menos x. Isso vai ser igual a quanto? Algum que estava aqui, né? E para isolar, eu tenho que tirar esse 15 daqui. Então, eu passo o 15 que está aqui positivo para o outro lado com o sinal negativo. Então, a gente vai ter 1 menos 15, né? Então, o que vai acontecer? Menos 3 vezes x, menos x, né? Se eu devo 3x e devo x, eu devo 4x. E se eu devo 15 e te pago R$1, se eu te devo 15 reais e te pago R$1, eu ainda vou continuar te devendo 14 reais. Então, nosso x vale quanto? Menos 14 dividido por menos 4, né? Na divisão, né? Sinais iguais. Positivo. Então, vai ter isso aqui, ó. X é igual a quanto? 14 dividido por 4. Tem essa opção? Não, né? Mas você pode enxergar 14 dividido por 4 é a mesma coisa, né? Dividido por 2 em cima e embaixo, que 7 dividido por 2, né? 14 dividido por 2 é 7. 4 dividido por 2 é 2. Então, o nosso x, ele vale 7 sobre 2. Gente, eu confesso que eu corri um pouco, mas chegamos à resposta, né? A resposta vale
Letra C de casa, né? É claro que não foi minha intenção aqui fazer vocês entenderem a fundo que era uma questão afim, né? O que era uma função afim. Mas eu espero que pelo menos para ter curiosidade de como aparece na prova, né? Tenha valido essa questão. Tudo bem? Eu voltei aqui pro Meet para saber de vocês o que vocês acharam. Eu gostei. Essa última deu trabalho, né? É verdade. Mas a minha intenção, repito, era somente mostrar a vocês como é que aparece, tá? Não foi minha intenção fazer ninguém compreender a fundo com essa aulinha de hoje. Mas como as próximas que virão depois dessa próxima aula, a gente vai cair fundo nesses tópicos aí, para pensar nos próximos vestibulares, tá? É que eu acho que vale ouro você ver as questões dos vestibulares, né? E eu queria usar o tempo que eu tenho com vocês até lá para isso, entendeu? Sem ter que de repente marcar aulas extras, nada do tipo, né? Que eu sei que vocês têm matemática pra caramba, né? Vocês têm matemática do Alexandre, a matemática do Luiz Paulo e a minha, né? Então, como já é bastante coisa, eu fico temeroso de marcar alguma coisa extra pra vocês, entendeu? Muitos vídeos pra assistir, eu acho que fica muita coisa. Mas pensando no tempo que nós temos e as circunstâncias, né? Eu acho que pelo menos 2 aulinhas, pensando em questões mesmo, sem tanta teoria, por mais que a gente não tenha visto a teoria desses tópicos antes, eu acho que pelo menos pode agregar alguma coisinha para vocês, né? Então acho que mesmo assim é valioso. Mas depois é cair dentro, né? Ver com calma, com certeza. Então, gente, me despeço de vocês para a próxima aula, né? Ainda em tempo hábil, né? E nos vemos no dia 7. Dia 7 de junho, essa aula ficará para o pessoal. Eu vou colocar a chamada no WhatsApp, tá? Pode ficar tranquilos, que eu tô aqui em cima do laço já, tá, Sharon? Vou colocar isso no WhatsApp, tá? Como eu fiz lá no nosso último encontro online que aconteceu, tá bom? Então, gente, um grande abraço. Até a próxima, tá? Pois fui em cima do laço, mas acabei antes de me expulsarem. Tá ótimo. Antes do Meet me expulsar, né? Então, fim, gente. Acabou-se. Descansem um pouco e a próxima aula tá vindo aí. Tá bom? Tá vindo aí.